E aí, mãe, como anda a relação entre irmãos por aí? Muito conflito, muita briga, muita discussão? Então, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te dar 7 dicas de como resolver essa situação de uma vez por todas. Para começar, eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está lá um belo dia na sua casa e de repente o seu companheiro ou companheira diz para você que vai trazer uma outra mulher para morar na sua casa. Ela vai dividir o quarto com você, ela vai usar as suas roupas, os seus pertences. Coloca aqui para mim nos comentários qual seria a sua reação ou o seu sentimento. Minimamente você ia ficar brava, com raiva, você não ia concordar, você ia argumentar e com certeza ia ficar com ciúmes aí dos seus pertences, das suas roupas, não é mesmo? Ia também querer disputar a atenção do seu companheiro em relação a essa nova pessoa. Tô certa? Então, gente, só que é exatamente isso que a gente faz com os nossos filhos. Quando a gente fala sobre a chegada de um irmão, a gente diz exatamente isso para os nossos filhos, que eles vão ter que conviver com uma nova pessoa, que essa nova pessoa vai muitas vezes dividir o quarto com ele, vai dividir os pertences, os brinquedos, mas a gente diz que nada vai mudar. É claro, gente, que vai mudar. E aí, a primeira coisa que a gente precisa é sermos honestas com os nossos filhos. Dizer que vai mudar sim. A vida e a rotina familiar vai mudar, mas que isso não é um problema. Que você continua amando o seu filho mais velho do jeitinho que ele é, mas que agora vai ter espaço na família para uma nova pessoa, para um irmão ou para uma irmã. Inclusive, para preparar esse filho mais velho para a chegada de um bebê na família, nós temos aqui também no nosso canal um vídeo. Então, quando você finalizar esse assunto aqui, vai lá conferir. Mas, como eu estava dizendo, é importante muito diálogo. E é importante assumir e aceitar que as relações na família vão mudar. Inclusive, a sua relação com o filho mais velho. Você não vai ter mais tanto tempo disponível para ele como quando você era mãe de um filho só. E você também não vai ter a mesma relação, a mesma disposição e o mesmo tempo para o cuidado com o mais novo como você teve com o primeiro. Então, não adianta se cobrar. O mais importante é aceitar e lidar com essa situação. E aí, entender que o ciúmes vai acontecer, como aconteceria se uma outra mulher fosse morar na sua casa. Então, o problema não é que os nossos filhos tenham ciúmes um do outro. O mais importante é a gente entender e aprender a lidar com essas situações. E para isso, gente, uma ferramenta muito importante é o diálogo. E é entender que muitas vezes por trás de uma disputa por brinquedos, por exemplo, o que as nossas crianças estão querendo nos comunicar é que elas querem reafirmar o seu lugar na família e no mundo. Então, eu diria para você que em 99% das vezes a questão não é o brinquedo, mas é a sua atenção. É, como eu disse, se colocar e ter aí, se entender como alguém que tem uma posição nessa família, uma posição importante. Para vocês terem uma ideia, numa família que eu atendi, uma vez a criança mais velha, de 3 anos,
verbalizou que a mãe gostava mais do irmãozinho pequeno, de 1 ano e meio. E aí eu perguntei por quê? Por que, tia, eu gosto de macarrão, mas minha mãe faz arroz e feijão todos os dias, que é o prato preferido do meu irmão. Ela não faz o meu prato preferido, ela faz o do meu irmão. É claro que para nós, na nossa cabeça de adulto, o arroz e o feijão não é porque estamos priorizando uma criança e não outra. É porque é a base da nossa alimentação. Mas para a lógica infantil, para a cabecinha desta criança, ele estava sendo preterido em relação ao irmão. E aí, gente, como eu disse, a ferramenta fundamental é o diálogo, é conversar com essas crianças, é perguntar como elas estão se sentindo, é perguntar principalmente para o mais velho como que ele está se sentindo com a chegada de um irmão na família, como que ele se sente em relação ao irmão menor e deixar claro que não há preferências. Existem sim individualidades e formas de se relacionar com cada um. Aqui também não vale dizer que a mãe trata igual, que todo mundo é do mesmo jeito, que a gente ama igual. A gente ama cada um do seu jeito. Mas o jeito de cada um e também o nosso amor por cada um dos nossos filhos é diferente. Então a gente precisa novamente assumir e sermos verdadeiras com o nosso filho. E aí, gente, além de assumir, é muito importante também ter empatia com os nossos filhos, nos colocarmos no lugar deles, fazermos esse exercício de como nos sentiríamos com uma pessoa diferente na nossa casa. Porque quando a gente se coloca no lugar dos nossos filhos, quando a gente retoma as nossas memórias de infância, quando a gente lembra das nossas próprias relações com os nossos irmãos, a gente consegue relembrar o quanto muitas vezes o irmão mais novo se sente incompetente em relação ao mais velho. E o quanto que o mais velho também muitas vezes se sente injustiçado por ser o mais velho e ter menos atenção. Na verdade, tem um autor que se chama Alfred Adler, que ele fala o quanto que a posição de nascimento de cada um de nós, filho mais velho, filho do meio, filho mais novo, o quanto que essa ordem de nascimento influencia na nossa personalidade. Então, se vocês quiserem que eu fale também desse assunto, vocês escrevam aqui nos comentários que eu preparo um vídeo especialmente para você. Mas enfim, como eu disse para vocês, empatia então é a chave. E aí entender a sua criança e tratar a cada uma delas da maneira como você entende que ela merece ser tratada. E isso, gente, e aqui vai a primeira das nossas 7 dicas de como lidar, vale principalmente para os elogios. A gente também tem uma mania de, na tentativa de agradar a todos e de tratar todo mundo igual, a gente padroniza e a gente esquece de valorizar as individualidades de cada filho. Então, se estão os dois desenhando, a mãe chega lá, pergunta: mamãe, tá bonito o meu desenho? Você diz: sim, filho, tá bonito. O outro pergunta: e o meu, tá bonito? Sim, filho, tá bonito o seu também. A gente acha que a gente fez um bom trabalho não diferenciando e elogiando. Mas aí, gente, na verdade, a gente não valorizou a individualidade de nenhum deles. Então, valorize a individualidade. Aqui não é comparar. Esse é um outro ponto, não comparar os filhos, porque quanto mais a gente compara, a gente acha que a gente está estimulando, olha como seu irmão é organizado, a gente acha que a gente está estimulando a criança a ser organizada também.
Na verdade, não. A gente só está estimulando a competição e a rivalidade entre eles. Mas, voltando àquele exemplo do desenho e do elogio, como que a gente pode fazer? A gente vai destacar o que de melhor tem no desenho de cada um. Olha, filho, como você pintou esse céu de um azul tão bonito! Eu gostei muito da sua paisagem, parabéns! Para o outro, a gente vai dizer o seguinte: quantas cores você usou no seu desenho? Tá tão colorido! Eu gostei bastante, parabéns! Aqui você não deixou de elogiar, mas você valorizou cada filho e se relacionou com cada filho da maneira como ele é. E isso com certeza vai também diminuir a competição e a rivalidade entre eles. E aí, o terceiro ponto é justamente esse. Não estimule atividades competitivas, e sim atividades cooperativas. Jogos em que eles tenham, por exemplo, que construir juntos uma torre, em que eles tenham que ir correndo e cada um com um copo encher um balde de água juntos até transbordar. Esses são só alguns exemplos, mas o importante é você buscar atividades em que eles possam realizar juntos e de maneira cooperativa e não competitiva. E aí, mesmo assim, se essa rivalidade surgir, se essa briga, se essa disputa surgir, evite tomar partido e trate os dois filhos igualmente nesse momento. A gente muitas vezes tem a predisposição de proteger o mais novo, principalmente se o mais novo for um bebê. Só que a gente precisa lembrar que a chegada deste bebê gerou uma série de emoções, de reações e de sentimentos para o mais velho. Então, eu falo que a expressão aqui é colocar todos no mesmo barco. O que quer dizer isso? Nós vamos lidar com os dois da mesma forma. Não é fulano, pare de bater no seu irmão. E sim, filhos, vocês estão brigando. Vamos agora conversar para que a gente possa resolver isso. Então, a gente age com os dois da mesma forma, mesmo que for um bebê. Olha, tô vendo que vocês dois estão entrando em conflito agora. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver o problema. E aí, a gente age com os dois da mesma forma e evita tomar partido, evita dar atenção mais para um do que para o outro, e eu tenho certeza que isso também diminui os conflitos por aí. Porque lembra que eu falei para vocês que os conflitos são por uma disputa de atenção? Então, quando a gente diminui essa disputa de atenção, a gente também diminui os conflitos por ali. Outra coisa importante na hora dos conflitos, e aí é o nosso quinto ponto, é estimular os nossos filhos a resolver esses conflitos sozinhos. Então, você vai chegar lá na situação, vai colocar os dois no mesmo barco, vai dizer: olha, eu estou vendo que vocês não estão se entendendo sobre qual canal da televisão que vocês querem assistir. Como nós podemos resolver essa situação? E aí você vai deixar e vai permitir que eles conversem e cheguem num acordo. É claro que inicialmente você vai ter muitas vezes que mediar, que dar sugestões, mas gradativamente essa resolução de problemas vai ficando cada vez mais fácil para eles. E aí, além de contribuir para a harmonia familiar, a gente também ensina para eles uma habilidade importante de vida, que é a resolução de problemas. Chegamos então ao nosso sexto ponto, que é o tempo especial com cada filho.
Lembra que eu falei para você que sim, cada um é diferente, sim, cada um tem uma idade, cada um tem uma preferência, mas é importante que a gente passe um tempinho especial de qualidade com cada um individualmente, fazendo aquilo que ele gosta, fazendo aquilo que ele quer. Eu também já falei aqui no nosso YouTube sobre tempo de qualidade com os filhos, tempo especial. Então, depois que terminar esse vídeo, se você ainda ficou com dúvidas, você vai lá e assiste esse outro vídeo sobre o tempo especial. E por fim, chegamos ao nosso 7º ponto, último ponto, mais importante, que é ser modelo. Não adianta a gente querer que nossos filhos não briguem, não entrem em conflito, se o que ele vê na sua casa é conflito o tempo todo. Se o que ele vê na sua forma de resolver problemas são gritos, são brigas, são xingamentos. Então, se a gente quer que os nossos filhos se relacionem de uma melhor forma, nós precisamos ser esse modelo de relacionamento, de resolução de problemas e de diálogo para os nossos filhos também. Muito importante, como eu digo sempre, que a gente possa ser modelo tanto dessa questão como de tudo aquilo que a gente quiser ensinar para eles. Bom, era isso que eu tinha para falar para você sobre como lidar aí com as brigas entre os filhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você dê o seu like aqui, coloque nos comentários se você quer que eu grave os outros vídeos para você, coloque também as suas dúvidas que eu vou te responder. E aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos especialmente preparados para você.